Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar um pouco sobre razão e emoção. Ainda antes, se ainda não fez, se inscreva nesse canal, ative o sino de notificações para ser avisado dos vídeos postados aqui, comente para que venhamos interagir. Não deixe de curtir, isso é muito importante para que a plataforma do YouTube venha projetar os nossos vídeos, como também compartilhe para que muitas vidas sejam abençoadas por esta palavra. Razão ou emoção? Como tem agido? Razão é quando pensamos e agimos racionalmente, pensando nas consequências. Agir com os pés no chão é o estado de lucidez. Quando agimos pela razão, certamente os resultados serão os mais adequados possíveis. E a emoção? É quando agimos por impulsos e sentimentos, quando deixamos o coração decidir. É o sentimento espontâneo do momento. Quando agimos pela emoção, dependendo da motivação, os resultados serão os mais imprevisíveis possíveis. Costumo citar o exemplo de que quando os pais vão corrigir os seus filhos, às vezes a mãe vai dizer: mesmo o nosso filho estando errado, nós não iremos corrigi-lo. Isso é a voz da emoção que fala mais alto. A emoção de pai, de mãe. Mas aí chega o pai e diz: mesmo sendo nosso filho, nós iremos corrigir porque ele está errado. Esta é a voz da razão, esta é a voz da lucidez. Eu costumo também me lembrar pela Bíblia, pelo menos de 2 exemplos práticos de decisões que foram tomadas através da razão e da emoção. Vamos nos lembrar de que Abraão, quando estava levando seu filho para sacrifício, se ele agisse pela emoção, jamais ele sacrificaria o seu filho Isaque, mesmo ele confiando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Levando ao sacrifício, ele deixou que a voz da razão falasse mais alto do que a voz da emoção. Ele era pai. Deus provou a obediência de Abraão, fazendo que o seu filho ali não fosse morto. Mas Abraão provou-se pela voz da lucidez e da razão, quando acreditou e entregou o seu filho para sacrifício, atendendo à voz de Deus. Quando nós olhamos também pela Bíblia, nós vamos lembrar que quando Jesus estava prestes a ser entregue aos soldados para ser sacrificado, um dos soldados chegou até Jesus e de repente Pedro desembainha sua espada e corta a orelha de um dos soldados que se chamava Malco. Pela emoção do momento, Pedro agora age cortando a orelha deste soldado. Jesus, pela razão, diz a Pedro: Pedro, guarde a sua espada. É necessário que eu tome o cálice do Pai. Veja que Jesus poderia agir pela emoção. Obrigado, Pedro, por ter agido por mim, por ter me defendido. Mas Jesus, pela razão, diz: é necessário que eu passe por este sacrifício. Esses exemplos precisam ser aplicados em nossas vidas, porque seja na vida espiritual, matrimonial, sentimental e até mesmo material, nós somos submetidos a ser provados se agiremos pela razão ou pelo impulso de nossas emoções. É claro que, como seres emocionais, nem sempre seremos racionais, mas é importante que preponderantemente hajamos mais pela razão do que pela emoção. E você, e eu, e nós temos agido mais pela emoção ou pela razão? Reflitamos nessa palavra. Deus te abençoe.